Programa Alô Doutor. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Laboratório Central. Sempre tem uma unidade perto de você. E Complexo de Saúde São João de Deus. Começa agora o programa Alô Doutor. A grande audiência na TV Alterosa com Davi do Vale. Olá, muito boa tarde para você que está conosco no Alô Doutor, a maior vitrine da saúde em toda a nossa região. No programa de hoje, vamos conversar com o médico intervencionista em dor Charles Amaral. Nós vamos destacar como tema principal a dor no câncer. O programa Alô Doutor começa agora. Hábitos saudáveis reduzem gastos desnecessários e dão sustentabilidade para você desfrutar com saúde os prazeres que a vida merece. Mudar um hábito muda uma vida. Veja por onde começar em mudeumhabito.com.br. Unimed Divinópolis. Melhor custo para sua empresa, mais benefícios para seus funcionários e muito mais saúde para sua família. Cuidar de você, esse é o plano. Pense numa clínica onde a busca pela excelência é constante, onde o cuidado com a sua saúde e seu bem-estar está presente em cada detalhe. Que te ofereça um corpo clínico especializado e equipe altamente qualificada e possa usufruir do que há de mais avançado em equipamentos e tecnologia. Tudo isso com aquele toque de beleza e do mais alto profissionalismo. Almeje a essência. Instituto Corpo e Pele. Cuidar da sua saúde está cada vez mais fácil e confiável. Isso porque o Laboratório Central há mais de 40 anos se renova, sendo referência em análises clínicas na região, utilizando alta tecnologia para trazer segurança e rapidez na entrega dos resultados dos seus exames. Laboratório Central, sempre tem uma unidade perto de você. Para redobrar a sua confiança, estruturamos o maior e mais completo corpo clínico de Divinópolis e região. Formamos uma estrutura capaz de atender casos da mais alta complexidade. Oferecemos um atendimento especial para acolher nossos pacientes e seus familiares. Mais do que isso, sua confiança está assegurada porque nós estamos há 50 anos e todos os dias dando motivos para você confiar. São João de Deus, o complexo de saúde da sua confiança. Olá, nosso muito boa tarde para você que está conosco no nosso Alô Doutor, no meu, no seu, no nosso Alô Doutor, a grande vitrine da saúde em toda a nossa região. 12 anos no ar com você, em Divinópolis e mais 60 cidades, 1,5 milhão de telespectadores nesta audiência, nesta grande audiência comprovada pelo Ibope. Isso é muito importante. Estamos hoje recebendo aqui um grande amigo, o Dr. Charles Amaral. Um amigo de pelo menos 2 décadas e eu que acompanho o seu trabalho na medicina há pelo menos 20 anos. Ele é um médico intervencionista em dor, pesquisador sobre o tema e retorna ao Alô Doutor neste ano, destacando o tema dor no câncer. Muito boa tarde, Dr. Charles. Um prazer tê-lo aqui novamente. Boa tarde, Davi. E como é que está o trabalho lá em Campinas e Belo Horizonte também? Fluindo bem. E com o apoio de vocês, divulgando bastante o tema dor para a nossa região. Muito bem. Nós vamos falar também do congresso, né, que nós estivemos juntos lá no Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa. Tive o prazer de retornar ao Rio. E vamos falar também desta obra importante, que é o livro do Tratado de Dor. Tratado de Dor no Câncer, um livro com 1.240 páginas, editado por 8 editores, eu sou um deles, e com a colaboração de inúmeros colegas que disponibilizaram do tempo para ajudar a constituir essa obra. Muito bem. Dr. Charles, tem crescido muitas pesquisas no tema dor na medicina? Tem avançado muito nesses últimos anos? Sim, o tema dor está muito de moda, não é? A gente tem cuidado cada vez melhor desse sintoma das pessoas, deixando de ser não só um sintoma, mas vendo que é uma doença. A dor, ela precisa ter o apoio governamental para que o melhor cuidado chegue a todas as pessoas. Muito bem. Nosso tema é dor no câncer. Por que o paciente com câncer, ele sente dor, Dr. Charles?
É uma boa pergunta, Davi, porque a dor do câncer ela pode vir do tratamento, seja com radioterapia, com quimioterapia, seja da cirurgia ou mesmo de diagnósticos, né? Uma punção que é feita e isso pode gerar dor no paciente. Então, tem inúmeras situações que podem gerar dor no paciente com câncer. Muito bem. E qual a frequência de dor no câncer? Essa frequência também é importante? A frequência, ela acontece aí em pacientes com câncer, digamos que 40% dos pacientes sentirão dor e no último ano da vida, se é um câncer grave, avançado, 80% dessas pessoas sentirão dor no último ano de vida. E isso, nesses pacientes, 20% deles têm uma dor muito severa, de difícil controle. E aí tem armas que a medicina intervencionista da dor pode usar para ajudar nesses casos. É o principal paciente que é beneficiado na medicina intervencionista em dor, o paciente com câncer? Todos os pacientes se beneficiam, mas esses são os pacientes que mais nos dão satisfação. Porque são pacientes que estão muito sofridos pela doença, não é? E não é uma doença fácil, onde não só o paciente está doente, como toda a família dele, né? Que também vai sofrendo junto. E se você consegue, pelo menos, aliviar a dor desse paciente e dar qualidade de vida a ele, isso aí já é uma alegria não só da família do paciente, quanto nossa como equipe médica. A medicina intervencionista em dor, ela é relativamente nova no Brasil ou não? Ela é relativamente nova, sim. Tenho orgulho de ser um dos pioneiros nesta área no Brasil e principalmente como anestesiologista. Eu e meu sócio Fabrício Dias Assis somos líderes nesta área e estamos ajudando a divulgar, capilarizar esta área por todo o Brasil, né? Tirando a dor das capitais e levando ela também para cidades do interior. O que muda nesse tratado de dor a partir dessa organização, dessa mobilização, desses estudos de médicos intervencionistas de dor, em comparação ao que era feito antes com esses pacientes, o paciente com câncer, o paciente com dor em geral? Sim, esse é o primeiro livro na língua portuguesa. E a dor, ela não é um assunto somente do médico, é um assunto do psicólogo, do terapeuta ocupacional, do fisioterapeuta. E colocar isso na língua portuguesa e ajudando a difundir o tema, isso a gente não sabe dimensionar que tipo de resultado que isso vai ter, mas entendemos o quão importante isto é e tem sido. Tá, mas assim, em termos de procedimento, o que muda do que era feito antes, na prática, o que é feito hoje? Sim, a gente tirou da língua inglesa, que é uma língua universal, mundial, e colocamos isso em português. Não tem novidades em relação ao que se fazia antes, mas a gente colocou isso com um acesso comum a todas as pessoas. Muito bem. Qual é hoje esse número da doença no Brasil, do câncer no Brasil, Dr. Charles? Sim, baseado em estatísticas do Instituto Nacional do Câncer do Rio de Janeiro, nós temos no biênio 2019-2020 uma expectativa de 1.200.000 brasileiros com diagnóstico de câncer. Em 2019? 2019 e 2020. Então, 600.000 pessoas por ano com diagnóstico de câncer. Ok. E esses pacientes são tratados onde? Falando aqui de Minas Gerais, no último acesso que eu tive, 75% da população com câncer é tratada pelo Sistema Único de Saúde. Então, somente 25% das pessoas buscam atendimento particular. Tem acesso à medicina suplementar, não é? A medicina suplementar inclui aí os convênios. Os planos de saúde. Os planos de saúde, uma pequena parcela, obviamente, que fazem em caráter particular. Mas 75%, 3/4, vão buscar atendimento no SUS. E esse perfil de atendimento, hoje no Brasil, esse disparate é grande para o atendimento no SUS, para a medicina suplementar? Não, Minas Gerais, ela faz uma fotografia do que é o Brasil. Então, em média, no Brasil, alguns lugares mais ou menos, Minas Gerais faz esse balanço, 75%
Então, a gente tem que batalhar muito pelo bom atendimento no paciente do Sistema Único de Saúde. Nesse local, o paciente ele tem um bom acesso ao oncologista, ele tem um bom acesso ao cirurgião, mas a medicina da dor ainda está sendo negligenciada. Esses pacientes não são bem cuidados no que se refere à dor. É importante isso. Eu tive agora recentemente conversando com a Elisa Regina, superintendente do nosso São João de Deus, né? Quero mandar um abraço para ela e a toda a equipe do Complexo São João de Deus. E ela falava para mim, Davi, eu quero transformar esse complexo numa referência de câncer para o Brasil todo. Ela quer investir nesse projeto. Quer dizer, os centros também estão se equipando, doutor Charles, para isso, né? Sim, o Hospital São João de Deus, ele ainda peca no que se refere ao cuidado da dor. E isso, estamos em tratativas com a doutora Elis de fazer um melhor atendimento a esse paciente. Você está envolvido nesse processo, então? Estou envolvido. Muito bom. De alma e corpo. Muito bem. Esses pacientes recebem, né, um atendimento pleno e completo no tratamento da dor, de uma forma geral. Hoje, você que viaja muito, você vai para os Estados Unidos, vai para a Hungria, né? Espero um dia estar indo com você lá para a gente estar mostrando todo esse processo da pesquisa da dor. Em nível de Brasil, qual que é essa comparação? Eu vou falar em nível mundial. Somente 3% da população do mundo que tem câncer tem um acesso pleno a todos os cuidados. Né? Ah, tá. Então, não é 3%? Não é um problema somente nacional. Quando você fala um tratamento pleno, você destaca o quê? Pleno eu envolvo também o cuidado da dor como uma doença e não somente como um sintoma. Esses pacientes sofrem muito e a dor ela fica em segundo plano como se fosse uma consequência natural da doença ou uma consequência natural desse tratamento, algo aceitável e que não deveria ser, não deve ser. Você já tem atuado hoje aqui, doutor Charles, com os pacientes aqui do Hospital do Câncer? Desde sempre, desde que eu me desvinculei do Hospital São João de Deus, quando eu segui minha carreira em Campinas, eu parei de atender os pacientes do SUS, já que não estou dedicado a ele. Mas estamos tentando fazer uma correção com um novo momento, né? De conseguir uma sala dedicada para tratar esses pacientes. Dentro do complexo? Dentro do complexo hospitalar. Certamente essa sala vai ser disponibilizada, certamente. Estamos orando para isso. Muito bem. Olha, eu vou chamar já o nosso segundo intervalo, vou deixar mais tempo no segundo bloco, do terceiro bloco. Daqui a pouco a gente volta conversando então com o doutor Charles Amaral, médico intervencionista em dor, que fala hoje no Alô Doutor sobre o tema dor no câncer. Estive com ele recentemente no Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa, onde nós pudemos acompanhar lá o congresso da Sobramídia, um convite muito especial feito ao Alô Doutor. Daqui a pouco a gente volta então, destacando este tema importante hoje, o doutor Charles, que vem de Campinas para essa entrevista especial. Já já a gente volta. Hábitos saudáveis reduzem gastos desnecessários e dão sustentabilidade para você desfrutar com saúde os prazeres que a vida merece. Mudar um hábito muda uma vida. Veja por onde começar em mudeumhabito.com.br. Unimed Divinópolis. Melhor custo para sua empresa, mais benefícios para seus funcionários e muito mais saúde para sua família. Cuidar de você, esse é o plano. Pense numa clínica onde a busca pela excelência é constante, onde o cuidado com a sua saúde e seu bem-estar está presente em cada detalhe. Que te ofereça um corpo clínico especializado e equipe altamente qualificada e possa usufruir do que há de mais avançado em equipamentos e tecnologia. Tudo isso com aquele toque de beleza e do mais alto profissionalismo. Almeje a essência. Instituto Corpo e Pele. Cuidar da sua saúde está cada vez mais fácil e confiável. Isso porque o Laboratório Central há mais de 40 anos se renova, sendo referência em análises clínicas na região, utilizando alta tecnologia para trazer segurança e rapidez na entrega dos resultados dos seus exames. Laboratório Central, sempre tem uma unidade perto de você.
Para redobrar a sua confiança, estruturamos o maior e mais completo corpo clínico de Divinópolis e região. Formamos uma estrutura capaz de atender casos da mais alta complexidade. Oferecemos um atendimento especial para acolher nossos pacientes e seus familiares. Mais do que isso, sua confiança está assegurada porque nós estamos há 50 anos e todos os dias dando motivos para você confiar. São João de Deus, o complexo de saúde da sua confiança. Muito bem, estamos de volta com o terceiro bloco do programa Alô Doutor. A voz um pouco fanhosa, né? A voz está um pouco rouca, né? Estivemos em Curitiba esse último final de semana, muito frio em Curitiba. Um abraço a todos os amigos lá de Curitiba que acompanham o Alô Doutor também pelo nosso site, o www.alterosa.com.br. Você pode rever as nossas entrevistas, né? Em Curitiba, muito frio e chovendo também. Você conhece bem lá, né, doutor Charles, Curitiba, né? Cidade linda, né, Davi? Cidade linda. E eu estou aqui com a 25ª edição da revista Alô Doutor, a revista que é muito mais qualidade e conteúdo. Revista tem que ter conteúdo, revista tem que ter o que ler. E aqui na Alô Doutor você tem 120 páginas de muito conteúdo escritas por referências nas mais diferentes áreas médicas, entre eles o Dr. Charles, que está aqui falando sobre a dor facetária, né? Em 2 páginas, ele é um dos nossos colunistas e também nós dedicamos aqui uma página para o Congresso da Sobramídia, as fotos que vocês estão vendo aí, essas fotos que mostram o que foi esse Congresso da Sobramídia no Rio de Janeiro, onde eu tive a oportunidade de ir, né, desta vez trabalhando na cidade maravilhosa, juntamente com o Dr. Charles e toda a equipe da Sobramídia num grande congresso, um congresso de alto nível, com 10 palestrantes internacionais. Não é isso, doutor Charles? Agora eu espero você fazer a cobertura lá no Congresso em Nova York. Vamos lá. Agora em novembro, Congresso Sodir de Yuan. Você já me fez esse convite aí. Você já foi convidado também. Né? Uns 3 anos, né? Uma hora sai, né? Uma hora sai, né, doutor Charles? Eu vou dar uma aula lá esse ano, espero que você esteja lá para prestigiar. Nós vamos mandar esse programa também para o doutor Sudir, que é o presidente da Sociedade Americana. Sudir de Yuan é um grande amigo, né? Que humildade, doutor Sudir, um grande profissional. É um indiano que fez a vida dele nos Estados Unidos, né? E ele sabe como tratar bem as pessoas, né? Ele não é um americano que se segrega, é uma pessoa que agrega. É importante a gente trabalhar e estar junto com pessoas que agregam, né? Sem dúvida. Que somam. Eu quero aqui que você fale também pra gente. Gostou da edição da revista? Em breve você vai estar nessa capa, hein? Eu acho que precisa mais anos. Muito bem. Eu quero que você fale para a gente, doutor Charles, sobre o livro do Tratado de Dor Oncológica. Deixa eu mostrar novamente aqui. O Rodrigo está capturando lá para a gente. Subir mais um pouquinho. Nós mostramos em primeira mão, numa transmissão lá direto do Rio, o lançamento desse livro, né, doutor Charles? Queria que você falasse um pouco mais desse conteúdo e de todos que estão colaborando com esta obra. Esse é um livro que é um marco na medicina intervencionista da dor e na medicina da dor sem ser intervencionista, porque ela é muito abrangente. Não é uma obra que contempla só questões médicas, tem questões psicológicas, questões da fisioterapia e como abordar o paciente com dor do câncer de uma forma completa, não é? E o fato de estar em português, ele facilita muito a leitura daqueles que não estão tão à vontade em ler a literatura americana, não é? Então, é o primeiro livro da Sobramid, que é a Sociedade Brasileira de Médicos Intervencionistas. É a primeira obra. Primeira de outras que... Com certeza, que virão. Virão, sem dúvida. E conteúdo científico, né? Para os profissionais, os colegas. Não é para a literatura de leigos, não. É um conteúdo científico, né? Vamos honrar aqui todos que estão colaborando com essa obra, né? O editor institucional responsável, Paulo Renato Barreiros da Fonseca. Você o entrevistou, né? Isso. A Ana Carolina Braz Lima, o André Marques Mansano, o Charles Amaral de Oliveira, esse eu não conheço. Fabrício Dias Assis, o editor-chefe, o Carlos Marcelo de Barros, e os editores José Luciano Brown Filho, Karina Rodrigues Romanini, é isso mesmo? Interessante que desses 8 nomes que você está lendo, 6 saíram do Singular, 6 fizeram cursos no Singular, que bacana. A clínica que a gente fundou. Lá em Campinas, né? Sim. O Leandro Mamed Brown e Lúcio César Roth Silva.
Aí, ó, Sim. Maravilha, viu? Parabéns por esta obra. Obrigado. E a gente fica feliz em poder mostrar aqui no Alô Doutor esse grande conteúdo que você está disponibilizando para as pesquisas e aprimoramento médico. Quem ganha com isso é o paciente, né, doutor Charles? Sim, abriu muito espaço, né? Na imprensa tem nos acolhido de uma forma muito intensa. Doutor Charles, eu gostaria que você falasse, há câncer, né, que dói muito e outros não dói nada também, né? Tem isso também, Davi. Se a gente pensar numa leucemia, é uma doença grave, mas que não tem dor nenhuma, ou quase nenhuma. Difícil ter um paciente com leucemia que tenha dor. Agora, tem situações que um câncer, por exemplo, de fígado, onde tem uma distensão da cápsula do fígado, é uma dor impressionante, ou câncer do pâncreas. E para isto, a medicina intervencionizador tem ações muito eficazes, como fazer um bloqueio neurolítico da inervação que pega este órgão. E uma pessoa que tomava tanta medicação com doses tão altas e com efeitos colaterais muito importantes, passa a consumir pouca medicação com uma melhora extrema da qualidade de vida. A dor era tratada só com morfina anteriormente? Não, mas tem alguns países que existe uma limitação de medicações. O país não disponibiliza nenhum tipo de opioide mais forte e isso dificulta, porque é importante fazer um rodízio de medicações de tempo em tempo. A pessoa vai criando resistência ou tolerância e ter outras opções, a não ser a morfina, é importante. Isso é uma questão que o nosso país disponibiliza de muitas medicações, o que nos faz possível fazer esse rodízio que a gente está propondo. Ok. E quanto tempo se dedica a esse estudo sobre a dor nas escolas de medicina? Isso é uma falha, Davi, porque digamos que é um estudo mundial na Inglaterra, eu tenho esses dados, se dedica 13 horas do ensino médico a estudar a dor em questão. A dor como um assunto importante. 13 horas em que período? Em toda a grade curricular. O que é pouco. Do curso de medicina? Isto. Só 13 horas? Sim. Ela não é dada a ela a importância que ela ocupa. Hoje, algumas escolas já estão mudando a sua grade e colocando as 100 horas, 120 horas de estudo do tema dor. Obviamente que quanto mais o estudante está familiarizado no assunto, melhor ele vai manejar a queixa e o tratamento desses pacientes. Quando você não está confiante ou à vontade com o assunto, você medica, prescreve, mas não de uma forma tão eficaz como poderia. Porque assim, se falava-se muito em dor como sintoma. A dor é um sintoma, é um dos sintomas. E você falou no segundo bloco que a dor é a doença. Mudou esse foco Sim, a dor, quando a gente fala de dores crônicas, e são dores, é a doença. As dores que permanecem por mais de 90 dias, isso, ela não é somente um sintoma. Ela é a doença. Ela é a doença. Ela que precisa ser... Que persiste. Cuidada e bem cuidada, né? Muito bem. No caso que você falou dos estudos, né, que se dedica pouco durante a grade curricular, no estudo, né, dos futuros médicos, isso é um dificultador no tratamento hoje? Sem dúvida. O paciente... Existe aí uma dualidade. O paciente que tem medo de usar opioides, né, que é uma medicação que pode ajudar, e o médico que não prescreve tão bem porque ele também tem medo. Então, existe um medo de dupla via, tanto do paciente consumir quanto do médico de prescrever, ou não prescrever de uma forma com doses mais adequadas. E isto prejudica, sim, o resultado final, né, que é a qualidade de vida do paciente. Isso aí chama-se opiofobia. É interessante esse tema dor no câncer, porque o câncer hoje ele é tratável, ele é curável, né? Talvez na maioria dos casos, né? E realmente não se pensava na dor, pensava-se primeiramente em salvar o paciente, né? E como hoje, durante o tratamento, já se pode controlar a dor. Não, isso é interessante, que a gente tem que pensar que a nossa população está envelhecendo e quantas pessoas estão saindo do câncer, estão sendo curadas. Agora, se estar curada
não significa que esteja sem dor. Então, pessoas que foram mutiladas, né, fizeram uma mastectomia, tiraram uma mama e na ressecção do tumor machucou algum nervo ali naquele processo terapêutico. Mas não significa que essa pessoa tenha que aceitar que está curada, e isso é muito bom, mas viver com dor. Temos uma expectativa aí de 20% das mulheres que fazem uma mastectomia e estão curadas depois de 5 anos, mas que permanecem vivendo com dor. A gente tem que melhorar esse cuidado dos pacientes que estão curados. É mais respeito ao paciente, né, doutor Charles? É mais respeito ao paciente, né? É um direito de todo ser humano não sofrer dor, né? Muito bem. Sem dúvida. O termo é opioides, é isso mesmo? Opioides. Desculpa. Opioides. Opioides. Sim. Existe algum medo no uso desses opioides? É isso que a Eu gente... nunca não tinha ouvido esse termo. Opioides é o quê? Opioides são os derivados do ópio, né? E a morfina é um opioide forte. E a gente tem também opioides fracos, como a codeína e o tramadol. E como eu já havia dito... O pessoal tem medo de usar isso? As pessoas têm um preconceito, né? Como se fosse a medicação que deveria se usar em último instante, em último momento, e se a pessoa está utilizando, significa que ela está à beira da morte. E não é assim. Utilizamos com responsabilidade os opioides e principalmente nos pacientes com dor oncológica. Doutor Charles, a gente via muito falar em infiltração antigamente, os jogadores, a gente que acompanhou aí Reinaldo, Zico na década de 80, né? Você não é dessa época não, mas... Sou sim, também. Esse processo da infiltração ainda é feito hoje pelos médicos intervencionistas em dor? É o mesmo processo de infiltração nesses casos, por exemplo, ombro? Também, mas evoluiu muito a técnica. Evoluiu O que hoje. na infiltração? Evoluiu, por exemplo, ao invés de fazer com marcações anatômicas, onde você palpa e coloca uma agulha, isso é feito hoje guiado com ultrassom. O fato da gente ter ultrassom melhora muito a acurácia, o acerto e, além do que, ele é democrático, porque coloca médicos experientes e médicos novatos fazendo um serviço com a mesma qualidade, já que ele consegue ver onde que a agulha dele está indo. Fazer isso, então, com ultrassom é uma mudança dos anos 80 para 2010. Doutor Charles, eu quero agradecer muito a sua presença aqui no programa. Você sempre vem no Alô Doutor. Você é a nossa referência, né? Hoje em nível de Brasil na medicina intervencionista em dor, junto com outros colegas seus. Parabenizar também a sua equipe, né? A Geiciane Tavares, que está aqui conosco, enfermeira, que foi conosco para o Rio também, né? E também tem a enfermeira lá também de Campinas. Raquel. A Raquel, muito bacana também, ótima profissional. Essas são as considerações finais, por favor. Né? O Centro-Oeste Mineiro se orgulha de ter você aqui, um profissional de excelência a serviço dos pacientes. Eu agradeço a oportunidade e fico muito satisfeito de disponibilizar a medicina intervencionista da dor em alto nível numa cidade do interior. Divinópolis é quase uma capital, né? A capital do Centro-Oeste, e eu tenho orgulho de ter nascido aqui. Você não nos abandonou, apesar de estar voando alto? De forma alguma, sempre aqui. E parabéns mais uma vez pelo Tratado de Dor Oncológica, por esta bela obra. Muito obrigado, meu amigo. Olha, o Alô Doutor de hoje termina aqui. Reveja os nossos programas, repito, pelo site da TV Alterosa. É grande mesmo o acesso pelo nosso site. O Alô Doutor, repito, que tem uma audiência comprovada pelo Ibope. Eu espero você na próxima semana, no próximo sábado, sempre às 15 para as 2 da tarde. Até lá, um forte abraço, fiquem com Deus e eu digo sempre, saúde para todos! Programa Alô Doutor. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Laboratório Central. Sempre tem uma unidade perto de você. E Complexo de Saúde São João de Deus.